encontra-se a caminho. Os demais participantes já estão presentes, então nós vamos iniciar. Avisando também que o Dr. Roberto Campos estava previsto para hoje, porém, problemas em Brasília, no Congresso, onde ele é deputado federal. A sua apresentação foi transferida para o dia 7. Vamos ter, então, a satisfação de chamar os nossos palestrantes de hoje. Jorge Oscar de Melo. Pode receber. O Dr. Jorge Oscar de Melo Flores estará presidindo os trabalhos da manhã de hoje. Ele é presidente da Fundação Getúlio Vargas. Durante 43 anos, foi diretor da América. Durante 23 anos, foi diretor do Chase Manhattan Bank. E também diretor do DASC. Obrigado. Velho DASC. Outro participante dos nossos trabalhos da manhã de hoje é o Dr. Nelson Melo Souza. Vamos receber. Dr. Melo Souza é vice-chanceler da Universidade Estado. Faz parte do primeiro núcleo de professores fundadores da EVAP, de Educação Pública da Fundação Getúlio Vargas. Diretor de Planejamento e Recursos Humanos da Organização dos Estados Americanos. Membro da Academia Brasileira de Ciência e da Administração. Passamos neste momento a palavra ao Dr. Jorge Oscar de Melo Flores, que estará conduzindo os trabalhos desta mesa. Vou passar a palavra assim. Eu tenho a satisfação de participar deste primeiro painel, deste certame, para o qual é um orgulho de sucesso, dada a qualidade dos que vão participar. E eu passo a palavra ao Dr. Sonela. Obrigado, doutor, pela gentileza. A todos os organizadores do Congresso, uma festa bonita, é um público tão numeroso e que demonstra um interesse tão vivo e tão profundo no tema que nós vamos debater. Não sei, inicialmente, se a metodologia, porque devido ao número de pessoas, nós teríamos duas para fazer perguntas e estabelecer o processo de discussão. Me parece que é o ponto central e o ponto mais importante de nós teríamos duas opções. A primeira seria indicar o seu interesse em participar. Está bom, Antônio, está sendo ouvido por todos? Acho que sim. E assumir ali o nosso pódio para fazer a sua intervenção. Talvez essa seja
mais inibitória. Hoje não é que sejam tímidos, aqui ninguém é tímido, todos nós estamos com muita experiência de vida, experiência de em público e ação administrativa. Mas sempre existe um processo psicológico de inibição que talvez a pessoa não goste de ver. Neste caso, teríamos como opção escrever num papelzinho e passar a pergunta, então que seria evidentemente lida e comentada. Mas, para que se estabeleça uma interação, eu imagino que o melhor seria ver uma pessoa vir aqui e colocar o seu ponto, a sua posição. O tema que nos vai ocupar da conversa de hoje é um tema candente, ele está na linha de frente de todas as preocupações que existem a nível político, a nível de política nacional, e eu falo nesses termos amplos para evitar o termo mais extremista econômico, porque na verdade trata-se de uma constelação de problemas que atinge a área social, a área educacional, a área cultural, para não falar evidentemente dos aspectos relacionados à especificidade de comércio internacional e outras coisas. O nome é dado a este fenômeno que vem acontecendo de maneira mais acelerada, digamos assim, porque ele já tem os seus embriões colocados desde o após-guerra, mas de maneira mais acelerada ele vem mostrando a sua face praticamente desde finais da década de 70. É que vem aparecendo com maior nitidez este fenômeno. Inicialmente foi tratado em termos de análise de empresas multinacionais, em termos da ação das grandes corporações e da integração de interesses entre essas corporações e do domínio que essas corporações passavam a exercer no panorama econômico. E depois passou a ter um nome mais amplo, devido a uma série de soluções produzidas que esse fenômeno veio a trazer, e passou a ser conhecido como globalização. É um fenômeno em que a economia, em geral, na Europa, está pensando em moeda única, certos aspectos da própria configuração do Estado começam uma série de alterações. O Estado veio, como os senhores sabem, passando por uma série de mudanças na maneira de ver o Estado. A primeira maneira de ver a tradicional é a maneira proposta por Aristóteles, é o Estado chamado de autárquico, no sentido de que ele é o gestor, o administrador interno das ações, organizações e transações entre os grupos de uma determinada sociedade localizada, no caso dele, a cidade-estado, e daí a noção de autarquia, que é uma noção econômica, mas é uma noção política, com as lutas duplas, por um lado, com o Baronato, o Principato, o Condado, etc., os Principados feudais, para a hegemonia. O Papado, por outro lado, em luta para a afirmação da sua área de competência e de autoridade, o Estado passou por uma séria transformação na maneira de ver e de atuar. E, de acordo com as propostas, principalmente de um autor francês, Jean Bodin, que deu uma estrutura racional, concepção teórica, etc., a essas formas que o Estado,
desde que a Renascença começa a desaparecer e uma nova figura do Estado Nacional Poderoso começa a surgir, passa-se o conceito de soberania, modifica-se o conceito de autarquia e passa-se o conceito de soberania, um conceito que preserva ao Estado todos os seus direitos soberanos e ação relativamente aos seus súditos. Então, era um conceito que colocava o Estado como uma ilha nacional, junto com outras ilhas nacionais, compondo o grande arquipélago político mundial, com um efeito do proteccionismo econômico, da política mercantilista, tudo aquilo que nós, de certa forma, já estamos cansados de saber, e que aconteceu uma evolução própria e histórica desse conceito. Isso foi transformado justamente quando começam as primeiras manifestações, por isso que eu digo a vocês que é uma coisa que vem de longe, as primeiras manifestações de internacionalização crescente da economia. E, relativamente recentemente, porque foi coisa um pouco mais de meio século atrás, o direito internacional, principalmente defendido pelo jurista Hans Kelsen, o conceito de direito internacional minimiza o conceito de soberania. Quer dizer, o conceito de soberania sofre certas restrições porque reconhece, através do direito igual de outros Estados, a necessidade de um pacto diferente, de uma organização diferente, em que os Estados são figuras de agentes de direito de igual para igual. Necessariamente a soberania se restringe. Os atos perdem validade quando passam para a esfera internacional, cortes internacionais de justiça são criadas e figuras internacionais de organização, das quais, inclusive no após-guerra, surgem diversas agências internacionais, não só do ponto de vista político, no caso do Conselho de Segurança da ONU, da própria ONU, não só do ponto de vista econômico, setorial e educacional, como é o caso da Unesco, surgem agências supranacionais. Então, o conceito de soberania sofre sério dano e já surge essa necessidade internacionalizante que está por trás do fenômeno maior que vem a desembocar nestes últimos 20 anos, com velocidade acelerativa crescente e que veio a ser conhecido como globalização. Chegamos, portanto, ao nosso tema através de uma pequena variante, mas que mostra como isso influi na capacidade decisória dos Estados. Fala-se muito aqui, é um tema de discussão interna muito grande, de decisão ideológica radical, em o que as políticas internas do Estado podem ou não fazer relativamente a certos efeitos do fenômeno globalizante. Dentro do quadro que eu proponho mostrar a vocês, os Estados modernos são, de certa forma, limitados na sua capacidade de ação política, porque eles estão dentro de um conjunto que age e interage de uma maneira muito específica, coisa que não existia alguns séculos atrás. Então, isso é um fenômeno novo. Como fenômeno novo, ele é extremamente mal interpretado. A proposta que eu pretendo fazer aqui para todos vocês, para servir como modelo de norte de nossas conversas e talvez nossos debates, é que este fenômeno implica uma mutação, não é apenas uma transformação, é uma mutação. A velha cultura ocidental cristã vem desaparecendo sem que a gente perceba e vem sendo substituída por uma cultura nova que é a falta de outro nome, alguns chamam de modernidade, outros chamam de outras coisas, mas que de certa forma
uma nova cultura. É uma cultura racionalista, uma cultura pragmática, uma cultura em que o fenômeno se é pegado de múltiplos fragmentos e a busca de conceitos, tarô, cartomante, de diversos tipos, passa a ser para as pessoas, assim como a perplexidade moral, axiológica e psicológica leva à proliferação de vícios, drogas, absurdos, etc. moderno, porque essa nova sociedade, como toda cultura e informação, ela não chegou a ser os seus próprios valores e enfrenta também tensões e riscos crescentes, entre eles a forma de se organizar em função das novas linhas ou vertentes impostas pelo processo de desenvolvimento econômico. Então esse é o ponto em que nós vamos nos concentrar mais, porque os outros estavam um pouco na nossa área de competência específica desse tipo de cenário. Inclusive, um livro recente que eu estou publicando agora, sobre a modernidade, de fazer uma comercialzinho, que deve sair em outubro, deve ser lançado em outubro, aborda todos esses aspectos, os aspectos maiores, os aspectos de valores, de comportamento, etc., da chamada modernidade, como nova cultura. Né? E no momento que agora mais nos preocupa, o que nós vamos concentrar a nossa atenção é no aspecto econômico do fenômeno globalizante, com cultura universal. Né? Eu digo uma nova cultura porque nós não podemos mais falar de cultura ocidental cristã. O mundo antigo é dividido em uma série de culturas bem nitidamente demarcadas. Né? Hoje é muito difícil dizer, por exemplo, que um japonês pertence à cultura ocidental cristã. Não é possível. Não obstante, indo a Tóquio, o que nós vemos? Os grandes arranha-céus, os grandes automóveis, os grandes executivos apressados andando de um lado e do outro, com essa mesma caixinha que eu estou carregando aqui, está embaixo da mesa, discutindo negócios, fazendo transações com o Ocidente e com a Europa, né? Viajando para lá e para cá, falando inglês, que é o idioma que está se transformando no grande esperanto, né, do mundo moderno. Então nós nos sentimos perfeitamente à vontade, parece que estamos em casa. A única diferença é que fala que nós não falamos e tal. Mas no resto, os valores são mais ou menos os mesmos. A mesma coisa na Malásia, em algumas grandes cidades da África, etc. Quer dizer, há um processo de universalização da cultura. E há também, essa é a superestrutura, mas há também, e é a causa principal, um processo de universalização ou globalização econômica. Então esse é o ponto que está mal percebido, a meu ver, porque nós estamos mudando a cultura, entrando numa nova era, numa nova etapa, mundializada em todas as suas dimensões. A cultura haverá sempre subculturas regionais, mas isso existe sempre existiu na cultura do Ocidente. A cultura do Ocidente nunca foi uma cultura uniforme. Os idiomas eram diferentes. Nós falamos português, o alemão fala alemão, o sueco fala sueco. Nós estamos todos mais dentro do Ocidente. Há diferenças de gosto de comida, diferenças de relacionamento até amoroso, de princípios de corte, de ritual, etc., dentro da mesma cultura. Quer dizer, nenhuma cultura é totalmente uniforme. Então a nova cultura, a cultura da modernidade, a cultura globalizada, terá também suas subculturas diferentes. Mas no essencial, ela terá um eixo diretriz que vai unificar as normas de comportamento básico, as normas de reação, as expectativas de comportamento, importante, muito decisivo para a unificação de uma cultura, e os processos econômicos, que passam a ser uniformizados, unificados, dentro do mesmo princípio de competitividade, qualidade, disputa de mercados internacionais,
inserção nesse mercado, etc. Essas transformações todas por que passa o mundo vêm sendo percebidas dentro de um espectro de visões, digamos assim, posicionamentos políticos, em busca de alternativas para as soluções mais difíceis e controle dos efeitos mais negativos desse processo transicional. E isso provoca uma espécie de um diálogo de surdos, porque um lado fala sobre umas coisas, o outro lado não entende o que ele está falando e dá uma resposta que nada tem a ver, e estabelece-se uma cacofonia internacional que está presente nos debates que nós assistimos aqui. Recentemente, por exemplo, os franceses, que são bastante ativos, estão praticamente assumindo uma espécie de liderança, um movimento de protesto, entre aspas, contra os efeitos da globalização, demonstram, por um lado, que não estão entendendo que esse processo é um processo financeiro de vontades individuais, mas, por outro lado, estão corretamente em busca de soluções para os efeitos negativos desse processo. E National Money, por exemplo, que é um receitíssimo, é o diretor do Le Monde Diplomatique, e um economista relativamente conceituado na França, ele fez um trabalho muito interessante em que define os efeitos mais negativos do processo de globalização, especialmente relacionados ao emprego, que é um fenômeno crucial na Europa. A Alemanha está com cerca de 20% de sua força de trabalho desempregada. A França tem algo parecido. A Itália gira em torno de 15% de sua força desempregada. Há uma tensão na Europa muito grande quanto a isso. E é interessante se nós verificarmos que nos Estados Unidos esse fenômeno não existe. Nos Estados Unidos a taxa de desemprego é apenas de desemprego friccional, é algo em torno de 5%, que é totalmente manejado. Os europeus acham que estão, de certa forma, sendo vítimas de um lado fraco do processo de globalização. E esse autor que eu estou me referindo, Ignacio Almoni, ele dá ao seu trabalho de caos geopolítico. Caos geopolítico. O que está acontecendo no mundo é um processo difícil de ser entendido, mas é totalmente caótico, que provoca uma dramática concentração de renda para os povos mais ricos e um descaso social. Há também uma mudança de valores, se refere às posições do Estado como Estado protetor e às posições da sociedade, mostrando que, basicamente, a sociedade existe para a economia e não a economia para a sociedade. Então, há uma inversão de perspectivas que este processo está provocando e que leva a uma minimização crescente do Estado em todas as esferas, o que está preocupando especialmente esse tipo de autor. Uma outra, que essa não é economista, portanto tem sido muito atacada pelos economistas justamente por não pertencer à sua área de competência, é uma professora, inclusive, de literatura, mas é uma pessoa com uma excelente formação filosófica, muito respeitada na França, que é Viviane Forestier, acabou de publicar um livro que é best-seller na Europa, chamado O Horror Econômico, L'Horreur Économique, o horror econômico, em que mostra também uma série de aspectos extremamente negativos deste processo. Do outro lado, alinham-se os economistas e os defensores da política chamada neoliberal, em que, através de uma estrutura extremamente coerente de posições teóricas, procura defender a autonomia do mercado e a necessidade que a sociedade tem de se ajustar a esta autonomia do mercado. O mercado seria a grande figura soberana, e não o comando da sociedade por fins ético-racionais. São duas posições
que divergem totalmente e que, de certa forma, reacendem o velho debate, que desde a Revolução Francesa veio tomando o perfil de esquerda, que na Revolução Francesa, os revolucionários radicais sentavam à esquerda da presidência e os conservadores sentavam à direita da presidência. E daí vem a parte, a esquerda e a direita, até hoje em dia, domina essa dicotomização do pensamento político, social e econômico do mundo aberto. E no atual debate sobre a globalização, esse fenômeno também surge com muita força. Os defensores da técnica liberal acham que o mercado vai encontrar as suas soluções adequadas, impondo determinados ritmos de ajuste, ao passo que os defensores do outro lado acham que se deixarmos entregue às forças do mercado, a sociedade poderá não ter tempo sequer para sobreviver. Mas este debate só nos interessa, não vamos entrar nele, vamos procurar, não pertence à nossa área de interesse específico nessa palestra. Ele só é importante para mostrar que ambos os lados têm, de certa forma, uma visão volitiva ligada a vontades políticas na orientação de políticas internas dos diversos Estados. E, portanto, supõe que, através de um processo de volições, é um pensamento, um problema de encontrar a vontade mais correta ou menos correta e afastar a menos correta, seria possível eliminar os efeitos da globalização ou transformá-los em efeitos ótimos, no caso atualmente neoliberal. Nós procuramos ver de outra forma e a nossa proposta aqui para a meditação de todos os senhores e senhoras é no sentido de examinar a característica central deste processo que nós chamamos de mutação. Um processo, e sendo um processo de mutação geral, ele é transindividual, ele é avolitivo e ele se impõe pela força da própria lógica histórica. Então nós podemos ver que na história do mundo nós encontramos 4 grandes mutações. A nossa seria a quarta. 4 grandes mutações. Todas elas obedecendo ao mesmo critério. Foram avolitivas, transcendentes à vontade individual, se impuseram como processos históricos, legaram uma série de distúrbios e desajustes que pouco a pouco sendo assimilados e encontrados pela sociedade. E todas essas 4 mutações referem-se a uma mudança relativa no predomínio ou na predominância de um dos 4 fatores de produção. Quando um deles passa a ser o chamado fator estratégico, provoca um tipo específico de mutação. Quais são os chamados fatores de produção? Nós sabemos de cor e salteado. Né? Terra, capital, trabalho e tecnologia. São os 4 grandes fatores de produção reconhecidos aí pela teoria econômica. Esses 4 fatores, eles na sociedade geram reorganizações e organizações de poder específicas. E eles influem na modelística geral através da qual a sociedade se apresenta historicamente. Então vamos examinar um a um. O primeiro grande fator de produção tornou-se estratégico relativamente aos outros. Não é que os outros não existem, ao contrário, todos eles existem sempre. A tecnologia existe desde o Paleolítico. É uma tecnologia específica, mas existe. Capital existe sempre. Trabalho sempre, sem o qual não existe vida. Né? E a terra está
Não sei. O problema é a combinação. É como um jogo em que as combinações vão caleidoscópio, em que as combinações entre esses fatores produzem figuras históricas diferentes. Então, o primeiro fator de produção que eu vi da civilização toda estratégica foi a terra. Isso significa que quem dominava o fator estratégico de produção dominava o poder político, dominava o poder social e estabelecia toda a constelação de status e de símbolos da sociedade em torno deste domínio. Então, o trabalho transformava-se em trabalho escravo, depois passava a trabalho de servidão, o trabalho de colono, que era, na verdade, ceder a terra da minha propriedade para que alguém a produza e a colonize, a produza mediante a troca de benefícios que teriam que ser bastante reais e bastante palpáveis para o dono da terra. E formou-se por milênios as sociedades antigas, baseadas no trabalho escravo, baseadas ou, no caso do feudalismo, no trabalho feudal de certa leva, ou no colono livre, que era submetido a processos jurídicos, imediatamente o direito regulamenta todo esse esquema de propriedade e constrói-se uma sociedade específica. Ela provocou mudanças, assim chegou, mudanças traumáticas, porque a sociedade que preexistia, uma sociedade nômade, caçadora, coletora, não era uma sociedade de cultivadores da terra. A terra não era um fator estratégico na sociedade nômade coletora. Então, quando esta terra passa a fator estratégico, ela desaloja o nômade caçador-coletor, que sobrevive como uma evidência histórica, chega inclusive até a Europa dos séculos mais avançados, do século XIII, as últimas ordens de invasores mongóis na Europa foram no século XIII, as ordens de nomes pastores das terras, mas vai pouco a pouco com uma maré histórica refluindo para o mar do esquecimento, até que hoje em dia praticamente está sujeita a pequeno. Então a terra, como fator estratégico, produz os grandes impérios, produz as classes sacerdotais, as classes proprietárias, a aristocracia, a realeza, todas essas classes de domínio e as formas de dominação do trabalho, que foram bastante conhecidas historicamente. Todas as sociedades antigas eram sociedades escravocratas ou sociedades que no máximo usavam o trabalho servil. Esta foi a primeira fase da civilização. Esta fase começa a sofrer radicais transformações quando, pelo jogo interno dos fatores, a produtividade começa a aumentar, o número de excedentes passa a ser substancial e as trocas começam a desempenhar um grande papel. No mundo moderno, a escola também francesa de história, principalmente liderada por Bernard Braudel, ela procura mostrar que este início, aquilo que poderia ser chamado de capitalismo mercantil, de acumulação primitiva capital ou de outro nome que venha a ter, começa ali por volta da Renascença, quando o Braudel analisa a economia mediterrânea, e ali começa a mostrar a formação dos grandes bancos, dos grandes capitais financeiros, das grandes empresas e esse processo da troca de excedentes e lucram vendendo mais caro o produto que compram mais barato e retirando da riqueza produzida e acumulada nas classes nobres a parte que vai construir os primeiros processos formativos de capital. Então, o capital começa a assumir um papel estratégico. Sem capitais, os grandes comerciantes não poderiam comerciar. As grandes ANFAs, as grandes guildas, as grandes corporações de comércio
que na verdade surge um pouco antes do que o papel coloca. A Liga Asiática também, a sua organização perfeitamente delimitada, ali por volta do século XIV, século XV. Antes disso, certas guildas de mercadores, principalmente uma das mais importantes, a Guilda Têxtil de Florença, a italiana, que organizava toda a indústria têxtil de Florença. Essas guildas já reuniam associações de mercadores que usavam o trabalho de outra maneira. Já não interessava mais o trabalho, a eles não interessava mais o trabalho servil, muito menos o trabalho escravo. Para eles interessava o trabalho livre, estimulando a criatividade dos artesãos, artífices, para a produção de objetos, produtos, panos, roupas, sapatos, armas, etc., que pudessem servir de objetos comercializáveis, transacionáveis, obtendo-se melhores preços em outros contextos. Então, esse capitalismo foi ganhando articulação, foi ganhando poder e o capital passava a ser o dado básico, porque o capitalista contratava com o artesão determinados, comprava os produtos desse artesão com um preço evidentemente pequeno e tratava de revender esses produtos por um preço maior, assumindo os riscos do transporte. Então ele organizava também as companhias de transporte, organizava as suas próprias empresas de navegação e transporte interno, e o capital passou a ser, nesta fase, o fator estratégico da produção. E organizou uma sociedade que constituiu-se naquilo que modernamente e vulgarmente se chama de início da ascensão burguesa, quando essa forma de organização capitalista, diferente da forma de organização anterior, que é a organização escravocrata, passa a ser a dominante. Então a sociedade se transforma completamente. Os escravos passam a ser pouco a pouco liberados, com defasagem histórica, mas a escravidão já não interessava mais para esse tipo de sociedade. A própria servidão católica também se transforma, se modifica, o feudalismo deixa de existir e passa a ser organizado em pequenos estados nacionais que apoiavam melhor esses mercadores na organização de uma moeda comum, na organização de uma legislação comum, resolver problemas de disputa jurídica, na organização da segurança, na melhoria das estradas, das redes de comunicação. Então, tudo isso converge para a formação do Estado Nacional e para a decadência do feudalismo. Vemos, então, surgir no horizonte da história a terceira grande transformação. A terceira grande transformação ocorre, basicamente, quando a energia produtiva deixa de ser a do artesão, a atividade do artesão, produzindo coisas, produzindo produtos, etc., e passa a ser a energia da fábrica que padroniza os produtos. Já não existem diferenças individuais de produtos artisticamente elaboradas, existe uma tendência à estandarização e à rotinização dos produtos, preparada e formada, obrigada e forçada pela chamada Era das Máquinas. Então, com a chamada Revolução Industrial, que é um nome também pouco significativo, mas é um nome que se popularizou e o nome que nós vamos usar agora é um nome pouco, que na verdade é uma mutação. Existe uma transformação radical e o trabalho passa a ser um fator estratégico, porque o trabalho transforma-se no trabalho livre, negociado no mercado de trabalho. Então, como usar o trabalho, como organizar o trabalho, tem as formas de administração de empresa, de organização da empresa, etc.,
Como tirar do trabalho o melhor proveito, já que o trabalho era livre, passou a ser um fator dominante. Os movimentos sociais tiveram uma grande ascendência, surgiram com grande ascendência, os sindicatos se organizaram nesse fim do século XIX, princípio do século XX, o trabalho passou a ser o elemento fundamental da questão social. Tudo girava em torno do problema das relações capital-trabalho, porque o trabalho assumiu um papel importante, decisivo, diria eu, estratégico, nesta nova sociedade industrial emergente. O quarto momento é o que estamos vendo agora. Muda a relação outra vez dos fatores estratégicos. Primeiro terra, segundo capital, depois trabalho, agora é a tecnologia. Quem detém o domínio da tecnologia de ponta comanda o processo econômico e impõe uma série de transformações que são induzidas das modificações tecnológicas. Hoje em dia, ao contrário de antigamente, a vida útil de um produto ou mesmo de um processo de trabalho é curta, está se encurtando cada vez mais. Nós vemos aí o exemplo dramático de um computador que sai hoje e que ficou obsoleto amanhã. É um computador de outra geração, tem que jogar no lixo. O problema de desperdício nessa sociedade é evidentemente grande. Toda a estrutura de trabalho, por exemplo, montada sobre a locomotiva que usava carvão, desaparece quando essa locomotiva é substituída pelo diesel ou pela energia elétrica. Toda a indústria doméstica do ferro do passado, do velho ferro do passado, esquentado a carvão, desaparece com o uso do ferro elétrico. Toda a indústria de máquinas de escrever é obsoleta da noite para o dia com o campo de computador. E assim por diante, nós podemos enumerar 500.000 transformações que ocorrem no dia a dia da sociedade. Então, isso é sempre importante, se verifica pelas nossas costas. Nós não sabemos o que os grandes centros de pesquisa na Europa, no Japão, nos Estados Unidos estão fazendo. Novos produtos e novos processos vão aparecer no mercado e isso resulta numa transformação radical. Por outro lado, a tendência, assim como no feudalismo, a tendência foi caminharmos para o Estado Nacional para proteger os mercadores, criar tarifas protetoras, criar legislações unificadas, criar uma moeda nacional, criar bancos financiadores que permitissem ao capital se desenvolver e cada vez ganhar mais ascendência. Assim também no mundo moderno as forças pressionam no sentido da derrubada de fronteiras. Hoje em dia a derrubada de fronteiras econômicas pode eventualmente gerar, como de certa forma já vem gerando, se nós observarmos bem, a derrubada das fronteiras políticas. Na Europa já se cogita, por exemplo, de um parlamento europeu. Já existem passaportes dados pela comunidade europeia, de tal forma que o italiano é o francês, a Alemanha e a Inglaterra. Já se está pensando na implantação de uma moeda única. Quer dizer, as fronteiras nacionais começam pouco a pouco a entrar no processo de erosão. Isso já vai demorar alguns anos, mas é um processo, é uma tendência, em função de quê? Das necessidades econômicas de ampliação da linha de mercado para a venda de produtos e serviços em escala mundial, aproveitando transformações nas comunicações, que hoje em dia são quase instantâneas, nos transportes, em todas as formas que viabilizam o que antes não era viável, que era a grande expansão do mercado e nacional para o mercado mundial. Então, isso nos coloca, a meu ver, para fechar já essa longa palestra, permitir também a vocês que se manifestem, nos coloca numa situação extremamente complicada devido às transformações que ocorrem. Quando se privilegia como fator estratégico a tecnologia, nós também privilegiamos aspectos produtivos
marcados por uma tendência de domínio da competição crescente em busca da qualidade crescente, da qualidade cada vez melhor, e que, pela maquinização quase que absoluta de alguns processos, eu assisti, por exemplo, de um espanto, uma fábrica americana, em que tinha uma fábrica enorme, uma produção imensa, tinha 3 pessoas lá num painel complicadíssimo, cheio de luzes, parecia até um filme de science fiction, controlando com botões, e aqui embaixo robôs produzindo. Quer dizer, não tinha mais trabalho. É uma sociedade que atinge o trabalho com golpes e uma violência que nem Mike Tyson ousaria pensar em dar. Né? E, de certa forma, essa tendência tende a se acabar. Então, um novo equacionamento das posições do Estado, das posições de garantia, proteção e seguro, e produções alternativas e indústrias, digamos assim, ociosas, ociosas no sentido muito específico da produção, né? Indústrias que não trabalham para o aumento da riqueza tangível e sim da intangível. É o caso da indústria de ligações, o caso da indústria de cosméticos. Não pode viver sem isso. Não se pode viver sem pão, né? Não se pode viver sem remédios, sem medicina, não se pode viver sem abrigo, não se pode viver sem roupa, mas pode perfeitamente viver sem batom. A despeito de senhoras protejadas. Pode-se viver sem um jogo de futebol, porque eu também sou fechado. Mas são coisas que não são essenciais à sobrevivência. Então, esses setores produtivos, que a moderna economia está chamando de setor, o quinto setor da economia, porque o primeiro setor é a terra, o segundo setor é a indústria, o terceiro setor, enfim, são setores conhecidos que trabalham na administração do terceiro setor. Tem um quarto setor ainda, a tecnologia, mas ligada sempre a benefício do setor produtivo, indiretamente se liga, se relaciona ao setor produtivo, mas há um quinto setor que não tem nada a ver com o setor produtivo. Né? É esse setor que eu estou me referindo. E este é um dos setores de maior crescimento na sociedade moderna. Então, uma das alternativas seria estimular muito esse setor a se desenvolver para absorver. Isso implica reformas educacionais, isso implica em reformas de diversos tipos e também implica em grandes investimentos do Estado. Então, um realinhamento posicional é inevitável em função dessa mutação que vem ocorrendo no mundo moderno. Eu usei chamar, porque aí é o ponto que mais me interessa tocar, é o ponto que eu gostaria de deixar com vocês em termos de inquietação. Se o fator estratégico é tecnologia, aqueles que dominam a produção e a geração de tecnologia de ponta têm uma vantagem relativa muito maior em relação àqueles que são clientes da tecnologia. Estabelece-se um processo curiosíssimo que está acontecendo no mundo moderno entre esses centros, ao invés de economia de ponta, vamos falar de centros de ponta, porque são multinacionais. São grandes empresas multinacionais que estão assumindo quase o papel de novos estados modernos. Então, eles, concentrando a produção e a geração de tecnologia, submetem a uma relação de clientelismo todos aqueles que dependem dessa tecnologia. O fato, por exemplo, que no Brasil nós não temos deslanchado nenhuma política séria de ciência e tecnologia e termos cruzado os braços numa época em que isso ainda era possível, por exemplo, no início do século, Japão e Brasil eram similares. Não digo no início do século, no fim do século. No fim do século passado, Japão e Brasil eram similares em geração de tecnologia.
Quer dizer, os dois geravam pouca tecnologia nessa época. O Brasil quase nada e o Japão muito pouco. O Japão, com uma política de Estado absolutamente consciente, desenvolveu centros cada vez mais sofisticados de produção de tecnologia, enviou a sua juventude para estudar na Europa e nos Estados Unidos. A Europa foi invadida de japoneses e na virada do século já o Japão era capaz de produzir por ele mesmo os mesmos produtos que a Europa e que os Estados Unidos produziam. E na guerra do Japão com a Rússia, isso foi evidenciado, porque os navios de guerra japoneses eram melhores, mais ágeis, mais rápidos e mais eficientes que os russos. E a esquadra russa foi totalmente destruída. E os navios russos eram construídos segundo tecnologia alemã. De forma que os japoneses já tinham dado um salto qualitativo. O Brasil não fez. Nós ficamos, de certa forma, em relação de facilidade, como consumidores da tecnologia que era produzida fora de nossos centros. O que decorre é que quando a tecnologia se transforma em fator estratégico, coisa que aconteceu nesses últimos 20 anos, esse descuido se revela de uma maneira dramática. E as relações clientelísticas do Brasil para com as grandes empresas que dominam o centro de tecnologia tornam-se cada vez mais fortes. Hoje, os Estados brasileiros brigam entre si para ver quem é que atrai uma Peugeot, ou quem é que atrai uma Honda, ou quem é que atrai uma grande fábrica química, ou isso ou aquilo. Essas fábricas vêm trazendo a tecnologia deles. Nós não temos tecnologia para fazer um Peugeot aqui. Nós temos que trazer Peugeot de lá para fazer. E assim sucessivamente. Pelo tanto, estabelece-se uma relação de dependência e uma relação clientelística que substitui, de certa forma, e eu uso aí o simples, mas como uma simples metáfora, e espero que vocês a entendam assim, eu chamo de neofeudalismo industrial. Porque nós, para termos acesso ao fator estratégico de produção, temos que pagar alguma coisa. Assim como, antigamente, para se ter acesso ao fator estratégico de produção, a terra, aquele que não possuía esse fator de produção tinha que pagar alguma coisa. Porque senão não tinha acesso ao fator de produção e não podia produzir e não podia viver. Então estabelece uma relação, que a história dá certas voltas, e hoje em dia, de forma muito mais sofisticada, e sem todo o ritual do feudalismo, sem toda a axiologia do feudalismo, sem todo o relacionamento colateral que caracterizava a sociedade feudal, mas no centro, no fulcro, ali está uma relação em que alguém tem que pagar a outro para ter acesso ao fator produtivo. Senão é produtivo. E o fator produtivo hoje é a tecnologia. Se nós não pagarmos isenção de impostos, uma série de facilidades, financiamentos, e muitas vezes nós é que damos financiamento ao capital brasileiro, mesmo que financia as empresas estrangeiras para virem aqui. E uma série de outras facilidades que nós damos em termos de remessa de lucro, em termos de uma série de outras coisas, nós não temos acesso à tecnologia. Não tendo acesso a essa tecnologia, nós ficamos para trás. Por outro lado, eles vêm aqui e produzem não apenas para o mercado brasileiro, mas também para se integrar junto com as matrizes, para produzir partes e complementos e às vezes para disputar outros mercados. Então estabelece uma nova configuração no mundo e um novo sistema de dependência de instituições. E é essa vertente do processo que eu queria examinar, deixar aqui para examinarmos em conjunto. Gostaria imensamente de ouvir também a colaboração, a crítica e as sugestões que vocês pudessem dar, para que, por sua vez, eu também pudesse me enriquecer e humildemente corrigir as minhas posições, se elas por acaso estiverem equivocadas. Muito obrigado.
está para enviar ao auditório a apresentação de perguntas. Isso, temos aí um primeiro parêntese. Bom dia. A globalização tem intenção de resolver problemas seculares. Pela idade dos problemas, ou o ser é incapaz, ou as dificuldades estão sendo vistas sob enfoque errôneo. Eu fico com a segunda hipótese, por acreditar na capacidade das pessoas. A história mostra que possíveis benefícios temporários têm custos elevados, como perda da credibilidade, mercado de trabalho e de mão de obra, além dos prejuízos financeiros. Por considerar de fácil comprovação o erro observado, pergunto como o senhor visualiza os possíveis danos, quais seriam eles e quais as precauções para evitá-los. Essa visão de futuro não é uma visão fácil para nenhum de nós. Evidentemente que nós estamos, aquilo que nós podemos chamar de no olho do ciclone. As coisas estão ocorrendo com uma velocidade incrível e há uma grande perplexidade mesmo nos próprios centros dominantes, digamos assim, do processo de produção tecnológica, dos centros hegemônicos da produção de inovações tecnológicas. Como eu disse aqui no princípio, a única sociedade que, por enquanto, não sei daqui para frente, mas por enquanto, está imune a esses efeitos terríveis e esse processo de tecnologização crescente do mecanismo produtivo vem acarretando as relações sociais, são os Estados Unidos. Eles estão ainda manejando a taxa de desemprego é baixa, a taxa normal, ficcional, de transformação de uma indústria, aí, quando são reciclados, superados, os funcionários, os técnicos, serviços, etc., que desaparecem, surgem outros, isso é inevitável. Mas é uma taxa manejada, uma taxa de 5, 6%. Em todos os outros contextos, inclusive no Japão, na Europa, no Brasil, na Argentina, no México, etc., em todos os outros contextos, as taxas de desemprego são violentas. Em alguns países da Europa, como é o caso da Alemanha e da França, tem taxas maiores do que o Brasil de desemprego. São violentíssimas. As correções, que é o que o senhor deve alinhar, as correções deveriam ser baseadas principalmente nesse entendimento que nós estamos vivendo no processo de mutação. Nós estamos vivendo uma realidade que está transcendendo a nossa capacidade de vontade. Nós temos que nos ajustar a ela, criando instituições adequadas. Acho que o novo papel do Estado ainda está para ser proposto. Eu não estou preparado nessa tarefa para dizer qual ele vai ser, mas ele terá que ser bastante ativo, principalmente na parte social, porque de outra maneira vai ficar muito difícil absorver e conter a insatisfação social e as explosões que inevitavelmente virão. No momento, desde os acordos metalúrgicos que fizeram em São Paulo, e desde vários acordos parciais que estão sendo feitos relativamente no Brasil, está se comportando, por exemplo, em abrir mão de uma série de benefícios e vantagens para a garantia do emprego. Está se pensando em até diminuir os encargos previdenciários para melhorar a relação de emprego. Está se pensando em trabalhar menos dias para garantir a estabilidade do emprego. Não está se pensando em uma série de alternativas. Eu não sei se isso representa paliativo, porque no fundo vai acabar a coisa piorando ainda mais por outro lado, ou se representa um caminho, uma alternativa
para que se consiga, de alguma maneira, encontrar uma nova equação. Até agora o Estado tem estado mais ou menos fora dela. São negociações mano a mano que se fazem entre trabalho e capital para se organizar as novas relações e os novos benefícios, as novas seguranças, as novas proteções e os novos custos. Mas, eventualmente, o Estado vai ter que entrar, não mais como Estado empresário, como era antigamente, no processo, nem como Estado protetor, porque não tem mais condição para isso, mas outras formas de ação estatal vão ter que ser concebidas para evitar crises de extraordinária magnitude. Eu me lembro, por exemplo, de um imperador romano, não me lembro o nome dele agora para vocês, né? Ele era um imperador romano, e uma vez um romano, um engenheiro romano, antecipando o invento das máquinas, chegou para ele e propôs uma maquete de desenho, uma máquina que facilitava o trabalho das grandes construções e economizava 70% da mão de obra. E o imperador olhou, examinou aquilo tudo, e disse assim: eu aceito se o senhor me disser como é que eu vou fazer para alimentar o povo, para dar emprego ao povo e alimentar o povo. Se o senhor me der essa outra solução, eu aceito a sua máquina, senão o senhor pode levar a sua máquina embora. Tá? Então, isso de maneira tosca e embrionária, porque não havia ainda uma consciência econômica e social presente naquele império, mas de maneira tosca e embrionária reflete esse tipo de preocupação que o mundo moderno, de certa forma, tem com suas costas. Né? Que é essa preocupação de como reabsorver esses contingentes que estão sendo expelidos pelo domínio crescente da tecnologia. Uma das perguntas que fizeram aqui se refere também a esse aspecto, de forma que eu imagino que para o senhor Júlio César Fernandes, eu creio que a sua pergunta envolve também os mesmos aspectos de preocupação sobre o que fazer para minimizar os efeitos negativos da globalização econômica, que eu substituiria pelo termo domínio estratégico da tecnologia. Né? O que fazer está mais ou menos contido na resposta. Há um microfone também que Natalina. Bom dia. Eu gostaria de fazer uma pergunta, doutor Nelson. O senhor falou em quebra de barreiras políticas, econômicas e culturais. No caso da Europa, é sobre a globalização. No caso da Europa, sob o meu ponto de vista, a globalização na Europa foi fácil, tá? Entre aspas, tá? Com exceção dos Estados Unidos, Canadá, México, que eles não viveram grandes conflitos, por exemplo, grandes guerras, Napoleão Bonaparte, Alexandre o Grande, Carlos Magno. No nosso caso, o senhor acredita que poderíamos quebrar essas barreiras e talvez termos também uma estrutura única, apesar de nossas diferenças culturais e trabalhistas? Inclusive é tema do seminário, os projetos do Mercosul, que estão hoje em dia começando a serem até namorados por outros países, o Chile, que é um parceiro conhecido do Mercosul, e é possível que outros também sejam, indica que isso é viável. Evidentemente que os passos são ainda delicados, ainda são passos tateantes, mas já se logrou alguma coisa no sentido de uniformização desses nossos mercados. Né? Isso atende a um aspecto da questão, mesmo que a gente consiga, e eu espero que tenhamos, êxito nesse entendimento, porque alarga muito a escala do mercado, e alargando a escala do mercado favorece enormemente a escala de produção. Mas, na verdade, isso reflete um aspecto
questão que deixa de ser corretamente entendida. Porque, na verdade, a maioria das grandes empresas que dominam este mercado são empresas filiais de grandes matrizes estrangeiras, são empresas, digamos assim, multinacionais, que têm suas contas metidas em todos os lados. As empresas tipicamente argentinas ou tipicamente brasileiras, quando existem, têm também que pagar seus royalties e suas certificações de produção para empresas que dominam e controlam o sistema produtivo, ou são empresas de associações de capitais. De forma que tudo isso revela, na verdade, mesmo quando existe esse esforço de tentativas de unificação de mercados em países de economia, de desenvolvimento, digamos assim, tecnológico bastante precário, como é o nosso caso, é o caso do Uruguai, é o caso do Paraguai, é o caso da Argentina, mas não somos líderes da tecnologia de ponta. Guatemala principalmente também. Como? Guatemala, Equador. Para não falar nesses outros, né? Não mencionei que eu não pertenço ao Mercosul. Mas tendei e tudo está dentro do mesmo, da mesma equipe, digamos assim, né? Agora, o principal é isso, é que nós não devemos nos esquecer de que essa união de pobres que não dominam a tecnologia não vai fazê-los dominar a tecnologia só por ser uma união. Ele vai favorecer aqueles que têm que, dentro dos diversos centros nacionais, produzem com tecnologia de ponta, que são as grandes empresas multinacionais. O NASCA está aí hoje, nós. O NASCA. está vindo por aí. Grande nós. Está vindo por aí. Tem a Associação do Pacífico, que é maior ainda, né? Que também está vindo por aí. Muito obrigado. Aqui, ó. Aqui pra ele, ó. Aqui. Aqui ele foi. Professor, uma pergunta aqui do seu lado direito. Ô, Wagner, como a gente chamar aqui um apoio logístico, você podia colocar alguém para ler, porque não consigo ouvir as questões e ler ao mesmo tempo. Aí fica difícil. Aí as questões que vem chegando, se você puder fazer essa coisa, seria uma maravilha. Né? Primeiro lado do Isso. Ele tem que prestar atenção nas perguntas que ele faz, aí fica um pouco complicado. Aqui do lado direito. Aonde? Lá na ponta. Na ponta direita. Não da direita, do lado direito. Carrinho. Professor, só deixou bem claro na sua falação da questão da submissão dos países que não detêm tecnologia em relação aos que detêm essa mesma tecnologia. No caso do Mercosul, cujo país, que é o nosso país, o Brasil, o maior PIB, se esse país não investe o necessário em tecnologia, obviamente os demais países, mais parceiros, também não investem, infelizmente. A integração do Mercosul ao ALCA, nesse momento, ou no momento próximo, não vai definitivamente cristalizar a submissão dos nossos países ao domínio americano, à medida em que eles detêm a maior parte da tecnologia, e a integração do Mercosul ao ALCA favoreceria essa consolidação dessa dependência de uma vez por todas? A impressão que eu tenho é que a resposta poderia ser sim, tanto que a política externa brasileira tem sido claramente reticente em relação ao ALCA. Primeiro, estamos jogando para o ano de 2005 o equacionamento do problema, e eu suspeito que ao chegarmos próximo do ano de 2005, vamos jogar para o ano 2010. Né? Suspeito que essa seria uma das saídas da política externa brasileira, justamente por isso, justamente por esse medo. Agora, por outro lado, é preciso que nós tenhamos perfeita consciência de que, por outras vias, os grandes detentores da produção tecnológica já estão dentro das nossas fronteiras. Se nós fizermos uma análise dos principais setores de produção econômica brasileira, vocês vão facilmente ver, isso é uma pesquisa que qualquer um pode fazer, que eles são controlados por quem detém o domínio da tecnologia, que o setor telefônico,
indústria sueca, americana, etc., no setor de transporte, no setor de energia, no setor de eletricidade, General Motors, General Electric, etc. São todas grandes empresas multinacionais que detêm o controle da tecnologia. Nós já estamos aqui. Né? Então, essas defesas e proteções são mais, digamos assim, artifícios para garantir posições estratégicas de dominação de mercado e da conveniência em comum acordo com as grandes matrizes. Este é um jogo muito complicado que se realiza a nível da política internacional. De forma que não creio que seja uma posição, digamos assim, puramente nacionalista, porque isso já está, de certa forma, bem abalado no mundo moderno, mas uma posição de reacerto de forças, reacerto de prestígio e de competição entre as grandes. Elas também competem entre elas. Né? Então, uma empresa como a Honda ou a empresa sueca de telefônicas, a Ericsson e outras mais, elas estando já operando num determinado contexto, elas não gostariam de ter rivais operando nesse mesmo contexto. A relação de forças que existe aí entre protecionismo e liberalismo, através de novos alinhamentos que se fazem, é muito estranho. Porque, por exemplo, fala-se muito de mercado globalizado, isso e aquilo, mas se nós formos analisar, por exemplo, a agricultura europeia, nós vamos ver que os subsídios que os Estados europeus dão às suas agriculturas chegam a 450 bilhões de dólares ano. 450 bilhões de dólares ano. Qualquer exportador de toalha de sapato brasileiro, na área de Franca, na área de Santa Catarina, sabe muito bem as dificuldades que eles têm para penetrar no mercado americano, porque é um mercado que se fecha também. Então, essa relação entre protecionismo, fechamento de fronteiras nacionais, defesa de interesses sociais a nível regional, local ou nacional, e a expansão global, a unificação, o mercado comum, ainda é um processo em rearranjo. E hoje as relações de força e de poder político são decisivas. Por que nós ainda não tivemos condições de derrubar as barreiras protecionistas da agricultura europeia? Não temos poder político limitado para isso. Não há como fazer. Né? E eles se protegem. E depois querem que nós abrimos tudo. Vamos abrir tudo. Eles protegem, mas abrimos. Fica uma relação meio complicada, que ainda faltam muitos ajustes para se ter uma economia que possa reduzir os efeitos negativos que vem preocupando aí, pelas perguntas que nós estamos vendo, os efeitos negativos desse novo processo de formação e de rearrumação das forças econômicas. Apenas uma questão aqui de ordem prática do hotel. O proprietário do Palio Branco, placa LCG 6082. O carro está bloqueando a saída de outros, por favor, para retirar o veículo para que outros possam sair. Vamos dar uma perguntinha aqui para as pessoas que mandaram por escrito também, né? Professor Nelson Melissosa, quanto aos aspectos da universalização dos valores culturais, como o senhor avalia o fenômeno da exacerbação dos nacionalismos, as guerras étnicas e também do renascimento das ideias fascistas na Europa? Até que ponto os países estão dispostos a abrir mão das suas respectivas soberanias, mesmo adiante da necessidade de adaptar-se à globalização? Pergunta de Carlos Maurício. É uma pergunta muito interessante, uma pergunta que realmente reflete essas ambivalências, eu diria, ambivalências e aspectos complicados desse processo cuja tendência é para a unificação das culturas. Eu já disse no princípio da exposição, que eu volto a sublinhar esse aspecto agora diante desta pergunta, que uma cultura homogênea. Se nós examinarmos também no Brasil, uma rivalidade interna, até movimentos históricos tradicionais de seccionismo no Brasil. Para não falar dos Estados Unidos, onde a bandeira do Texas é hasteada até hoje ao lado da bandeira americana. Quer dizer, existem esses surtos regionalistas ou nacionalistas
e em alguns aspectos, como no caso dos Balcãs europeus, eles assumem a forma de surtos de etnias, mas é a mesma coisa, o mesmo fenômeno, seja pela linha da etnia, seja pela linha do regionalismo. Tá? Nós temos ainda esse fenômeno, mas sempre convivemos com ele no Ocidente, e vamos conviver durante muito tempo. Hoje em dia, até em expressões grosseiras que o brasileiro usa, né? E em relação a nossos compatriotas nordestinos, eu posso falar porque minha família, minha origem toda de minha família materna é nordestina, né? A referência, tipo pau de arara, tipo televisão como janela com televisão de baiano e outras coisas mais, tudo isso reflete o quê? Se não uma tendência de menosprezo de aspectos de regiões brasileiras. Somos todos brasileiros, mas temos certas piadinhas e certas coisas que refletem, no fundo, uma posição em que o Sul parece se otorgar o direito da superioridade. Isso existe em qualquer sociedade, existe em qualquer cultura e continuará existindo. Agora, isso não impede que o Brasil seja Brasil, isso não impede que os Estados Unidos sejam Estados Unidos, e isso não impede que a cultura universal do futuro seja uma cultura universalizada. Professor, eu gostaria de puxar um gancho aí na sua fala. Pois não. Sobre o Estado do Mato Grosso, e nós estamos falando em submissão a nível internacional. Eu acredito que, mesmo o Estado de Mato Grosso sendo o maior produtor de grãos do Brasil, nós passamos por um processo de submissão muito grande aos Estados mais desenvolvidos, que dependem desse fator estratégico. Nós precisamos comprar a tecnologia das regiões mais desenvolvidas. Como resolver esse problema de submissão nacional dos Estados nacionais, não a nível internacional, para poder resolver o problema interno, né? Para depois resolver o problema externo, a nível internacional. Como resolver isso primeiro? Esses desequilíbrios regionais são muito sérios no Brasil, são graves também em outros lugares, em outros contextos do mundo. Veja bem, por exemplo, a situação do Nordeste, que eu também diria, antes de voltar à sua questão específica. Né? O Nordeste investe na formação de uma criança. A criança, quando chega aos seus 10, 12 anos, quanto custou uma família nordestina? Custou bastante, né? Em alimentos, em proteção, em carinho, em casa, tudo isso. Escola, infraestrutura. Quando esse menino se torna jovem, em idade produtiva, migra para o Sul. Deixa de ser força de trabalho no Nordeste e vem adicionar a força de trabalho do Sul. É uma forma de imperialismo interno, mas inerente ao próprio jogo das forças econômicas. No caso do seu Estado, é a mesma coisa. Há Estados que têm um desenvolvimento industrial menos, um desenvolvimento menos digamos, diversificado do que outros, menos eficiente do que outros, e concentram mais fazendas, produção agrícola, são produtores primários. E a relação entre o produtor primário e o produtor secundário das indústrias é sempre uma relação quase sempre desfavorável para o produtor primário. Ele não tem condição de impor seus preços e fica um pouco ante o jogo de forças em que o mais forte sempre domina em tudo na vida. Né? Agora, sob o ponto de vista de ampliar isso para como fazer para evitar essa solução, a nível interno, no caso, por exemplo, de Mato Grosso ou no caso do Nordeste, não seria muito difícil um desenvolvimento de indústrias mais competentes e indústrias mais adequadas a certos padrões produtivos regionais, especialistas por região, mas, de certa forma, incentivar bastante a industrialização local. Agora, a nível internacional, a coisa se complica porque, quando nós falamos de indústria, nós falamos de tecnologia. Máquinas modernas, produção moderna, não se pode produzir hoje uma indústria com as mesmas máquinas dos anos 20. É claro que o custo será tão absurdo do produto, e o produto tão canhestro e tão mal acabado que ninguém vende esse produto no mercado. Então, nós só podemos produzir com indústrias com máquinas super modernas de primeira geração. Quem projeta e quem faz essas máquinas? Quem detém a tecnologia dessas máquinas? Nós, os mexicanos, os paraguaios, ou os americanos, os alemães, os franceses, os ingleses, os escandinavos, os japoneses.
Então, nós temos que, de certa forma, ficar submissos a eles sobre esse aspecto. Não o aspecto de submissão política, mas um aspecto de submissão tecnológica. Nós não temos tecnologia para montar nossa própria máquina aqui em nível de sofisticação do mercado de vídeo. Então, temos que procurar o quê? Associações de capitais, ou transferências de capitais, ou isso ou aquilo, que significa a vinda das empresas para cá, ou a vinda das empresas para Mato Grosso. Quando se fala em industrializar Mato Grosso, teria que ser assim, chamar uma Renault, uma Peugeot, uma Edson, para montar uma empresa lá. É uma relação muito complicada que o mundo moderno está abrindo, condições que estão se estreitando cada vez mais para os países menos ricos. Professor, 3 perguntas vinculadas ao tema da educação. Uma do Milton Tio. Desejaria que você iria abordar sob o nome Tecnologia e Educação. Dentro de uma visão prospectiva, como superar este gap tecnológico se nosso PEA hoje tem uma média de escolaridade inferior a 8 anos? Na mesma linha do Marcelo Luiz. Falou-se da importação tecnológica, neofeudalismo. Como se ouve o papel da educação, que, a meu ver, está diretamente ligado ao desenvolvimento? E a pergunta, na mesma linha, do Paulo Laudes, cada um com sua abordagem, né? Como essa velocidade cada vez mais rápida de mudanças tecnológicas que ocorrem no mundo, gerando desemprego e insegurança profissional, não seria apropriado investir em mais qualidade educacional e mais abrangente para que possamos enxergar melhor e nos adaptarmos às novas tecnologias? Sem dúvida alguma, a educação é um fator estratégico. A educação tem que ser concebida como um elemento fundamental para que seja possível nivelar, de certa forma, a capacidade de gerar ideias, de produzir inventos, etc. Eu estou falando da educação técnica. A educação humanística é outra coisa que tem que vir acompanhada, e hoje em dia os próprios centros mais desenvolvidos, quando vivi nos Estados Unidos, eu fui testemunha disso, já estão muito preocupados não só com a formação do homem-robô, mas do homem humano, do ser humano. Porque o homem-robô se desatualiza com muita facilidade. A hora que muda a tecnologia, ele foi preparado só para fazer aquilo, está fora do mercado. Tem que se reciclar outra vez, um custo altíssimo, e encontrar novas opções de trabalho. Ao passo que o homem humanístico, o homem que tem uma capacidade mais flexível de adaptação, ele pode ser mais útil até ao mercado, embora sem saber sem o domínio de uma especialidade concreta. Isso ele vai ter capacidade para entrar na vida com facilidade. Mas para responder concretamente às perguntas, no caso da educação, eu imagino que os 3 mandantes têm dado ênfase não à educação humanística, mas sim à educação técnica, a educação que prepara para uma vertente específica de mercado e, no caso, a educação de engenheiros, cientistas, físicos, tecnólogos, etc., no caso de uma educação que prepare esse tipo de profissional. Eu poderia dizer em resposta que a educação brasileira, de um modo geral, sempre foi muito negligente quanto a isso. E mesmo do ponto de vista humanístico, a educação brasileira foi negligente. Nós entendíamos mal o humanístico, entendíamos para saber latim, saber grego, saber os clássicos. Não é isso. É ter uma vertente interior capaz de permitir ao homem entrosar-se na vida de modo significativo, apreciando as artes, a literatura, a música, a pintura, de um modo integrado e uniforme. É uma base cultural homogênea. Ele pode até não saber latim, como se fazia antes no Brasil, mas ele tem que entender-se como homem, como história, como vida, como arte, como filosofia, etc. Então, mesmo a educação humanística no Brasil precisa de alguns retoques e alguns ajustes. Mas a técnica foi consideravelmente negligenciada. E quando nós procuramos acelerar o nosso processo de educação técnica, isso vem de uns tempos para cá, com alguns institutos, algumas escolas e muitos cursos que se abriram no Brasil, nós já pegamos o processo em fim de linha, já pegamos o processo muito avançado. Nós tínhamos que fazer isso muitos anos antes
quando a tecnologia era relativamente simples. Antigamente, por exemplo, por que os japoneses fizeram o seu primeiro automóvel, o Daihatsu, produziram esse automóvel em 1905? Por quê? Porque era um carro que quase tinha indústria de quintal, não tinha grandes segredos tecnológicos. Isso qualquer um podia mais ou menos fazer, qualquer artesão qualificado, com um mínimo de preparo, podia fazer um automóvel em 1901, 1902, 1905. Já não podia mais fazer o mesmo automóvel em 1920, porque a tecnologia foi se sofisticando em grau crescente. Então, se o Brasil tivesse iniciado uma política bem orientada de educação técnica, no momento, porque as coisas têm o seu tempo, isso é como em música, há um tempo, quando está fora do tempo, a música se desacerta. A sociedade também, quando está fora do tempo, se desacerta. O tempo nosso seria na virada do século, quando a indústria do avião não existia, e nós tínhamos até brasileiros que foram homens que tinham um conhecimento tecnológico profundo na indústria do avião, nascente. Essa indústria nunca se desenvolveu no Brasil. Mas o Brasil tem um complexo de inferioridade, ele se achava incapaz de produzir as coisas que não surgiram no mundo. O Brasil entrava em genuflexão diante da Europa, nós queríamos ser franceses, queríamos ser ingleses, queríamos falar um francês maravilhoso, queríamos conhecer Paris, queríamos citar Lamartine, mas não nos preocupamos com o nosso próprio país. Né? O Brasil viveu um processo de migração galopante, do qual estamos acordando deste sonho espantoso, talvez muito recentemente, né? E abordamos tarde. Então agora, sai um profissional de mercado, um bom engenheiro, etc., onde ele vai encontrar trabalho de grandes empresas multinacionais que vêm para cá e pegam um certo número deles, mas a parte diretiva é quase toda estrangeira. Para sair da não é brasileiro. E a tecnologia vem toda de fora. Nós temos uma tecnologia de montagem e uma tecnologia de adaptação. Então, a tecnologia criativa não está conosco, está com eles, nem caixa preta. Então, fica tudo muito reduzido. O Brasil está, hoje em dia, vivendo um problema muito sério, de grandes perversidades para abrir os seus próprios caminhos. Então, mudar somente a educação, mas não mudar a produzir. Temos aí PhD em física, que tiram seus PhD na Alemanha, vêm para cá, o que eles vão fazer? Eles ficam produzindo pesquisas em diversos institutos que não tem nenhuma ligação com a indústria, que a indústria, por sua vez, depende dos centros geradores que estão nos seus patrimônios. Onde esse homem fica empregado no centro de pesquisa tecnológica, não sei de quê. E daí não sai para diante, não produz nada. Os inventos brasileiros, as patentes brasileiras, são ridiculamente pouco numerosas. A indústria brasileira não absorve isso, porque ela é quase toda de vertente estrangeira e compra os produtos já prontos estrangeiros, os processos também de produção. Então nós ficamos realmente numa situação complicada. Vamos precisar de algum tempo para tentar encontrar nossas próprias saídas. Bom dia. Bom dia. Sou Nelson. Luiz Fernando Catuda, Correios. Em primeiro lugar, eu gostaria de... Qual é a sua empresa? Correios, CT. Em primeiro lugar, me parece que deveria dar um expoente para colocar algumas observações contrárias que foi colocado aqui, que seria o Roberto Campos. Seria um irmão neoliberal, tá convicto, sempre praticando a prática do mercado. Né? Bem, as colocações aqui, antes de formular a pergunta, ou com base nas próprias colocações, a primeira seria o seguinte: é melhor sonhar em empregado, independente da empresa que trabalha, seja ela em qualquer canto do mundo, ou ter pesadelo de esperar emprego de uma empresa nacional ou do Estado? Essa é a primeira. A segunda, observamos que os Estados Unidos vem crescendo continuamente e consistentemente há mais de uma década, ao passo. Isso com baixa desemprego, baixa inflação, economia de mercado, alta velocidade,
Ao passo que na Europa ocorre exatamente o contrário, provavelmente por causa do alto protecionismo social, benefícios que existem lá. E o terceiro, que já foi abordado, a questão da educação, apesar do nosso país ter praticamente 4 anos dentro da educação média, básica, né? Mas a gente observa que vários brasileiros fora dos Estados Unidos, na Europa, ocupam posições de destaque nessas multinacionais. E aí ficamos com a pergunta, será que a gente entenderia essa autonomia somente como soberania ou uma questão de, independente de mandar royalties, patente ou alguma coisa que seja, porque o importante é como o Japão fez, ele não sabia nada. O que o país está fazendo hoje. Vamos trazer o pessoal para cá, daqui, quem sabe, 5 anos, uma década, é investido. Mas se não colocar as coisas agora para começar, nós vamos passar mais uma década perdida. Era essa observação. A sua pergunta parece sugerir que eu tenho uma posição cuja vertente é basicamente ideológica e não uma vertente que eu procurei analisar aqui como uma vertente de processo histórico que vem assumindo figuras que transcendem, de certa forma, a vontade individual. Então, o fato de ter uma tendência ou uma preferência para cá, ou ter uma tendência ou uma preferência para lá, não muda em nada a essência do processo. Ele continua a despeito de nossas vontades e a despeito de nossas preferências. O que eu procurei mostrar aqui foi que, na verdade, como o Brasil se atrasou muito na produção de tecnologia, e como a tecnologia é hoje um fator estratégico de produção, nós temos necessariamente que depender dos grandes centros produtivos. E eles têm que vir para cá, montar, porque nós não temos condições de fazê-lo. Isso foi o que eu procurei mostrar. Então, se é melhor ser empregado de uma empresa nacional, de uma empresa internacional, esse problema não foi colocado por mim. O que foi colocado por mim foi a análise de um processo geral. Eu, inclusive, me dou pessoalmente muito bem quando eu estava conversando. Nós entendemos maravilhosamente que pertencemos à mesma universidade. Então, não existe, não foi por aí que eu conduzi a palestra. Então, eu acho que, infelizmente, ou eu não fui bem entendido, ou o senhor entendeu de outra maneira, que foi o que eu disse. Eu procurei analisar um processo imparcial. O que, na verdade, ocorre é uma espécie de uma radiografia. Nós podemos protestar contra um furacão, mas o furacão não depende da nossa vontade. Nós podemos posicionar a favor ou contra. O furacão é muito bom, porque lá é a natureza limpa e produz transformações ecológicas saudáveis. Outro diz, não, o furacão é uma desgraça, destrói tudo. Mas o furacão existe. Então eu não estou me posicionando nem a favor nem contra, estou procurando fazer um retrato. E isso que eu quero que vocês julguem, se o meu retrato é correto ou não. Não é a posição contra ou a favor. Uma pergunta de Juan Carlos Martinez. Como observas que é o papel do Estado e o setor privado na capacitação da mão de obra desocupada e sua relação com outros setores da produção e crescimento? Claro, meu opinião. Não foi crítico ao seu portunhol. Seu portunhol talvez seja até melhor que o meu. O papel, eu pedi para você ver, porque os meus óculos não são direitos, então não tem esse problema. Ele falar a pergunta, então é melhor. Eu estou sem óculos direito, a coisa fica complicada. Como portugués también es muy La cuestión es la siguiente: o Estado, como administrador de la nación, tiene un papel, pero también tiene un papel como capacitación de la mano de obra desocupada, junto con la industria, junto con el sector privado. Entonces, lo que planteo es el siguiente: si todo este sector conjunto negocia alternativos para la situación que se está viviendo, ¿cómo es que você observa un papel
na capacitação e realocação dessa gente. Uma ideia, negociar cursos de capacitação para as pessoas que estão sendo demitidas na agora, para poder afrontar um novo trabalho, uma nova colocação na área de serviço, que está trazendo conhecimento e meter pouca mão de obra disponível. Dirigido à região, não só em Brasil, é toda a região, é todo mundo, isso está acontecendo em todo mundo. Nós temos, na verdade, vamos colocar de outra maneira, vamos colocar que nós temos duas dimensões do processo educativo. Né? Uma dimensão é a que eu já falei, a dimensão humanística, formar o homem, não apenas formar o trabalhador. Por isso que eu sou muito contra a teoria do capital humano. Você não pode encarar a educação como capital humano. Você tem que encarar a educação como um processo formativo geral e global do ser humano, preparando para a sua trajetória fugaz, para a sua vida. Uma trajetória de 50, 60, 70 anos úteis, que o resto é criança e depois velhice, que não adianta mais. Então são, digamos, 70 anos no mundo moderno com a atividade, 70 anos de certa consciência e de vida útil. Não? Preparar para isso, para essa travessia, é uma travessia complicada, uma travessia existencial complicada. Então, a educação tem esta função, preparar o homem para esta travessia. E tem outra função, preparar o homem para ser um ser útil à sua sociedade, para ser engajado no mercado de trabalho, para ser um ser produtivo. Então, são essas duas dimensões. Essa dimensão aqui, a de produtivo, ela se subdivide pelo menos em duas. Nós temos a dimensão da produção de ideias, da produção intelectual, da produção de inovações, que vai gerar os grandes cientistas, os grandes PhD, etc., que estão lá na ponta do sistema. E temos o preparo de toda esta massa que trabalha da linha média para baixo nas grandes empresas, como prestadores de serviços ou como atuante em algum sistema produtivo. Então tem que saber alguma técnica. Então esta parte é a parte daquilo que os gregos chamavam de technique, ao passo que a primeira seria a parte que os gregos chamavam de poiesis, que é a formação do ser humano como um todo, preparando-o para a existência, e a technique preparando-o para o mundo do trabalho. Né? Nesta dimensão, preparar para o mundo do trabalho, a pergunta se dirige mais a esse substrato aqui embaixo, da operacionalização, de técnicos e profissionais capazes de ser aproveitados por uma empresa que oferece determinado tipo de serviço ou de produto e que exige determinado tipo de qualificação. Como isto é um processo muito dinâmico e esses produtos e serviços se transformam quase que de ano para ano, então há necessidade de retreinamento constante. Por isso é que a educação é um processo contínuo e as instituições de educação têm que ficar atentas a essa necessidade de dar sequência e continuidade ao processo de preparo da chamada mão de obra para o trabalho. Né? Esse é um processo que nós estamos montando no Brasil, a Argentina está montando na Argentina, o México também existe. É um processo de escolas técnicas, é um processo que as próprias empresas têm os seus departamentos de retreinamento interno. Não há nenhuma grande empresa hoje em dia que não tenha no seu departamento de pessoal os seus centros de treinamento interno. Eu me lembro que a IBM tinha até um centro muito importante aqui em cima, no alto da casa, né, de treinamento interno. Quase todas elas têm cursos de treinamento interno muito ativos, justamente para preparar esse processo de transformação, de readaptação, etc. Além das escolas técnicas, que existem em número até crescente no Brasil. Não só de nível gerencial, de nível administrativo, como de nível operativo. E isso é uma necessidade do sistema para este segmento aqui. Pergunta da Glória Castro. Não sou administrador, mas fiquei com a sensação de que o Mercosul
União dos pobres em tecnologia, entre aspas, por mais que nasce, vai morrer na praia. Na sua opinião, o que vai modificar esse velho hábito de vivermos perdendo o monte? Como passar da análise para a proposta efetiva? É uma pergunta desafiadora e extremamente complicada, porque o monte nós já perdemos há muito tempo, e já está bem fácil. Nós temos que correr muito para pegá-lo, se é que podemos pegá-lo. Nós temos que, na verdade, proceder a uma série de ajustamentos. Eu acho que o atual governo, que é dirigido por um grupo de intelectuais bastante sofisticados, ele não ignora essa necessidade e, de certa forma, está procurando, na medida do possível, corrigir distorções vendadas e colocar o processo dentro de certas linhas que possam conter algum tipo de dinamismo interno, mas não é fácil, porque o nosso atraso é muito grande. Nós realmente já perdemos o bonde da história. Nós temos que ir nos adaptando como for possível. Né? As pessoas inventam coisas lá, nós trazemos para cá. Se não inventam lá, nós não trazemos para cá, porque lá não tem capacidade de inventar. Né? Até o McDonald's que estamos importando. Sabe nem fazer sanduíche. É bem complicado o negócio. Considerando que a globalização atinge todos os países indistintamente, que fatores contribuíram para que a taxa de desemprego nos Estados Unidos seja baixa, não se constituindo um grande problema dos demais países? Quais podem servir como referência para benchmarking pelos demais? Pergunta da Maria Lúcia Moreira. Os Estados Unidos se orientaram, a meu ver, por uma linha de desenvolvimento deste setor, deste quinto setor da economia. Esse setor é muito desenvolvido nos Estados Unidos e ele absorve um enorme contingente de mão de obra. Só para dar uma ideia a vocês, o setor de esporte nos Estados Unidos, por exemplo, tem investimentos que são pelo menos 20 ou 30 vezes maiores do que os investimentos no Brasil no setor. Liga profissional isso, liga profissional daquilo, uma série de subdivisões internas e satélites que geram muito emprego. Né? O setor moda, o setor médico, o setor isso, o setor aquilo, todos eles são fortemente desenvolvidos nos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos são uma sociedade muito rica, tem excedentes capazes de serem distribuídos dessa forma. Por sua vez, isso gera novas riquezas, gera novos impostos, e os Estados Unidos colocaram em ação uma máquina que é autopropulsora, ela é retroalimentada. Além do mais, os Estados Unidos é a sede do maior número de multinacionais no mundo. Eles têm até um autor francês, Jacques Chevret, há uns anos atrás, disse que a maior indústria europeia não era a indústria europeia, era a indústria americana na Europa. Né? Eram as grandes multinacionais americanas que estavam com suas filiais na Europa. E isso, evidentemente, carrega riqueza, carrega lucro, de lucro, etc., para os Estados Unidos, e transforma os Estados Unidos num polo de concentração de renda muito importante, renda essa que é redistribuída dessa maneira, através de diversos fatores da sociedade que encontram opções de emprego em função dessa renda reinvestida, e com isso os Estados Unidos até hoje, até agora, têm conseguido equilibrar. Não sei por quanto tempo mais, porque a robótica está avançando muito em todos os setores, a automação está avançando muito em todos os setores, e esses são elementos que, de certa forma, economizam mão de obra. Então, duas perguntas sobre privatização. Uma do Marcelo Queres. Nesta era de globalização, o senhor acredita que o processo de privatização é válido para melhorar a competitividade do Brasil? E a pergunta da Patrícia. O que o senhor acha sobre a venda das estatais, bancos e empresas para os estrangeiros? Houve casos como a Light e a Rede Ferroviária Federal que foram vendidas e vieram os estrangeiros e não cumpriram as metas estabelecidas. Elas só se preocupam com o lucro. Elas só querem explorar o Brasil.
Esse processo é um processo que tem merecido muitas críticas. Eu imagino que o próprio governo já procedeu a uma série de revisões. Ele considerou que a venda, por exemplo, da Light foi uma venda feita em condições muito pouco favoráveis e com exigências, um padrão de exigência também que permitiu que os novos investidores, se não me equivoco, quase todos eles franceses, dessem prioridade inicial à remessa de lucros e não ao investimento. E com isso nós tivemos o grande blackout aí do verão, mas já houve uma série de apertos, uma série de pressões, e isso é uma outra forma que o governo atua para a correção dessas situações. O último processo agora de venda das empresas telefônicas já foi feito dentro de outro padrão, teve um ágio, vocês sabem que foi de 63%, quer dizer, muito acima do preço inicial previsto, o que de certa forma caminhou para o Tesouro recursos até não esperados. Esperava-se algo em torno de 15, 16 bilhões e foram carregados cerca de 23 bilhões para o Tesouro. Como que essas são atividades em que o Estado está se desfazendo no mundo moderno, não só aqui, mas em todos os lugares. O Estado vem deixando recentemente de ser empresário para ser um Estado orientado para outras funções regulatórias, funções sociais, funções de educação, funções de saúde, etc. E a venda dessas empresas se ajusta a um processo mais ou menos normal. O fato de que a maioria dos grupos compradores são estrangeiros está relacionado a toda a tese que nós desenvolvemos. Porque são esses os grupos que detêm o comando da tecnologia. Então, se um grupo brasileiro comprar, ele também vai ter que revender ou se associar a um grupo estrangeiro que não tem como levar esses processos adiante, acompanhando a tecnologia de ponta que se desenvolve nos processos de tecnologia, de produção de telecomunicações, de produção elétrica, de produção, enfim, todos os siderúrgicos, etc., no mundo. Então, isso é uma inevitabilidade decorrente das próprias características do processo brasileiro. Não é propriamente exploração, submissão, isso ou aquilo. É um fato da realidade brasileira. Vamos combinar de estender a sessão por mais 15 minutos. Nós estaremos, a partir de agora, avançando no horário. Tem uma pergunta oral, por favor, à direita, certo? Por favor. Buen día, profesor. Yo soy el licenciado Maurina de Argentina. De acuerdo a la exposición que usted está llevando a cabo en este momento, veo que todo se centra en el análisis de factores externos o variables no controlables por parte de las empresas o por parte, digamos, de nosotros como profesionales. Yo creería que es bastante cierto y es una modalidad que se está llevando a cabo sobre todo en toda Sudamérica en cuanto a, digamos, las inversiones extranjeras que ellos tienen la tecnología. Yo concretamente necesitaría, si usted tiene una propuesta para llevar a cabo nosotros como administradores de empresas y dentro de las organizaciones del Mercosur, que pudiéramos contrarrestar estas variables que, digamos, un poco se nos va de las manos porque no tenemos muchas posibilidades de manipularlas, ¿no? Yo necesitaría saber si usted me puede contestar esa pregunta. Algunos parámetros generales que pudieran ayudarnos a llevar adelante esta política. Gracias. A nível da ação nossa como administradores, como gerentes das nossas empresas, dos núcleos em que nós atuamos, a nossa capacidade de influir corretivamente no sistema me parece extremamente precária. Eu acho que nenhum de nós, como isoladamente, como administrador, teria condições de atuar de maneira significativamente. Isso é um fenômeno que decorre e depende basicamente das formulações de política econômica do governo. Quer dizer, aí voltamos outra vez a um problema da função do Estado. Acho que se os nossos Estados, da Argentina, do Brasil, do México, etc., não assumirem linhas de política econômica que favoreçam, de certa forma, uma inserção crescente das nossas economias na capacidade de gerar tecnologia,
nós ficaremos sempre nesta relação de subordinação em relação aos serviços produtores. Eu acho que não há alternativa quanto a isso. Mesmo na parte de técnicas simples, que não são técnicas ou tecnologias de produção, mas são técnicas de administração, nós continuamos dependentes daquilo que vem de fora. Nós não chegamos a inovar aqui no Brasil e creio que também na Argentina e no México. Né? Nós fazemos adaptações, mas os grandes posicionamentos da doutrina administrativa, das correntes diferenciais, vêm de fora. Né? São análises, estudos de casos e estudos e propostas que vêm de fora para cá. E nós imediatamente absorvemos. Né? A outra qualidade é isso, aqui foi desenvolvido para fora, não aqui. Nós estamos adaptando aqui a nós. Então nós estamos com uma capacidade inovadora muito pobre e uma capacidade de fluir para modificar e transformar o sistema muito precária. Nós, por enquanto, temos apenas que ter uma tecnologia de adaptação, de ajuste e não de criação, porque não temos capacidade de ter uma ciência desenvolvida e uma tecnologia desenvolvida. A relação entre a empresa e os centros nossos de produtividade e de criação tecnológica ainda é muito precária. Eu me lembro, por exemplo, de uma conversa que eu tive com o Grêmio Industrial Brasileiro, não vou dizer que o nome, mas ele estava procedendo a uma reforma geral do maquinismo da sua empresa, de todo o layout da sua empresa para se ajustar ao mercado. Então ele disse, por que você não aproveita isso e não monta também aqui um centrozinho de produção capaz de estudar essas máquinas e produzir essas máquinas, não digo para já, você não tem uma resposta imediata, mas daqui a 2, 3 anos você não precisará mais de passar por essa dificuldade. Você está comprando com juros altos, que tem que levantar a capital aqui no Brasil para converter em dólar, para comprar tudo isso lá fora, quando você produziria aqui dentro dele. Ele trouxe para mim a seguinte resposta, que eu achei razoável, o que eu vou fazer? É isso mesmo. Ele disse, o que eu vou perder em investimento e em tempo, montando um centro de produção tecnológica na minha empresa, e em relação ao que eu posso comprar de imediato daquilo que os outros fazem para mim lá fora, o que eu vou perder é uma fortuna. Eu vou ficar atrasado 3, 4, 5 anos, provavelmente vou ficar fora do mercado, ao passo que se eu compro imediatamente essas máquinas, eu começo a produzir já. Eu vou comprar. E comprou se não me engano, comprou da Alemanha. Comprou um conjunto de máquinas da Alemanha que veio com a caixa preta, veio com o know-how e só montou e começou a produzir. Então essa é a nossa realidade. É a realidade da empresa do nosso país. O processo de globalização apresenta benefícios e malefícios, principalmente para os países em desenvolvimento. No caso específico do Brasil, vejo problemas sobre o aspecto político da quebra de fronteiras com grande preocupação. No caso específico da Amazônia, vejo os países que dominam o processo com enormes ambições em tomar do Brasil esta vasta área. Como o senhor vê o problema? A colocação da pergunta ainda coloca o problema da disputa entre Estados nacionais, coisa que o próprio fenômeno da globalização está, de certa forma, neutralizando. Essas empresas, elas, embora tenham uma matriz, todas elas têm só matriz, claro, mas elas são empresas de capitais múltiplos. Né? Quem é o dono da IBM? Não sei. Não tenho a menor ideia. Quem é os americanos sabem também. São capitais de diversas ordens. Tem até capital sueco, francês, tem tudo ali metido. Se duvidar, tem até capital brasileiro. Essas grandes empresas são empresas constituídas com capitais de múltiplas fontes e administradas por tecnocracias escolhidas pela sua gerência, prestam contas ao conselho, mas tem uma grande área de autonomia interna. Apenas elas obedecem a certas diretrizes que são fixadas fundamentalmente pelas matrizes. Então, de onde está a matriz de uma empresa multinacional, ali para ali convergem as posições estratégicas, as posições de definição do que produzir, do quando produzir e de para que mercado vender. Uma empresa como, por exemplo, a Volkswagen do Brasil
ela tem uma autonomia limitada. Ela não pode, por exemplo, invadir os espaços de uma Volkswagen europeia. Elas têm os seus limites de produção que são fixados. E assim todas elas. Sob esse ponto de vista, a empresa multinacional, ela é supranacional, como o nome está dizendo. Houve casos, e na Guerra do Golfo Pérsico, por exemplo, ficou muito claro, que empresas multinacionais com base nos Estados Unidos tiveram procedimentos comerciais que contrariavam os interesses dos Estados Unidos. Eles venderam armas para os inimigos dos Estados Unidos. Então, isso venderam tecnologia para os inimigos dos Estados Unidos, isso foi comprovado. Então, essas companhias, elas têm os seus interesses, que nem sempre se ajustam aos interesses nacionais. Então, colocar em termos de conflito entre Estados, quando na realidade nós estamos falando de problemas que existem entre empresas, competições entre gigantes empresariais e muitas vezes com esses gigantes se colocando contra os próprios Estados, então nós estaríamos ainda falando numa linguagem e dentro de uma perspectiva que, de certa forma, não se ajusta bem ao que está acontecendo no mundo moderno. Então, sob esse ponto de vista, eu vejo que, por isso eu falei de mudança e de mutação. Não é transformação, é uma mutação. É uma outra coisa que está surgindo no mundo moderno. E nós temos que mudar um pouco também a nossa maneira de perceber o fenômeno, senão nós vamos entender. O problema da Amazônia tem outras configurações, compreende? Não é que grupos queiram se abocanhar da Amazônia, não é isso. Os próprios brasileiros estão destruindo a Amazônia, fazendo explorações de madeira e vendendo para grandes madeireiras internacionais, para grandes companhias internacionais de madeira. Né? Há interesses de diversos tipos na devastação da Amazônia, interesses dos quais os brasileiros não estão isentos de muita culpa, não. Pelo contrário, as grandes queimadas da Amazônia são feitas por pecuaristas brasileiros. Então, não é problema só de grupos estrangeiros que existem, mas é problema também de uma política geral para a Amazônia, que outra vez volto a insistir, é papel do Estado. É o Estado quem tem que fixar essa política, quem tem que administrar essa política e quem tem que, acima de tudo, fiscalizar. Porque com um barquinho ou um aviãozinho para fiscalizar toda a Amazônia, não vai dar. Nós não vamos ter controle sobre isso, e quando acordar, talvez já seja tarde demais. Com a palavra agora o Dr. Jorge Carlos Suas, presidente da Fundação Getúlio Vargas, para as considerações finais. Está encerrada a sessão.